Fala galera, eu sou Diego Gonçalves, sou empresário contábil, sou sucessor de um escritório de contabilidade de mais de 40 anos, um negócio passado de pai para filho. Desde 2016, após a gente colocar muita tecnologia, fazer uma transformação digital aqui no nosso negócio, a gente decidiu trabalhar remotamente com a equipe toda distribuída. Hoje em dia nós somos em mais de 30 profissionais trabalhando remotamente de forma distribuída, distante, espalhados pelo Brasil. E eu quero falar um pouquinho nesse papo sobre o trabalho híbrido. O trabalho híbrido que teve essa nomenclatura e teve esse engajamento no pós-pandemia, né? Ou até mesmo durante a pandemia ali, quando os escritórios voltaram timidamente a trabalhar de forma presencial. O que acontece? O trabalho híbrido, ele é uma versão, ele é uma adaptação do verdadeiro trabalho remoto. Então, antes da gente falar do trabalho híbrido, acho que é importante eu trazer aqui e resgatar o que é o trabalho remoto de fato. O trabalho remoto não é o lugar que a gente trabalha. O trabalho remoto, ele é a forma que a gente trabalha. E quando a gente diz que é a forma que a gente trabalha, é trabalhar de forma digital. É fazer, na essência, a transformação digital do nosso escritório, dos processos, do uso adequado e sustentável de todas as ferramentas que hoje tem disponível para nós, digitalmente falando, ter uma linguagem e uma comunicação mais colaborativa, que as nossas ferramentas utilizadas, os softwares, para qualquer tipo de situação dentro do nosso escritório, já seja uma ferramenta que tem acesso à nuvem. Por que a nuvem? Porque ela pode ser acessada de qualquer dispositivo em tempo real e que ela seja colaborativa. Por que colaborativa? Porque mais de uma pessoa pode estar atuando na mesma tarefa de qualquer dispositivo e de qualquer lugar em tempo real e não necessariamente que todos estejam fisicamente dentro do mesmo escritório, do mesmo espaço físico. Então o trabalho remoto, ele não é um local. O local de trabalho é o escritório, fisicamente falando. O local de trabalho é o home office. O local de trabalho pode ser uma universidade, pode ser qualquer lugar que o profissional ou organização escolha trabalhar naquele momento. Mas o trabalho remoto é a forma como o trabalho é feito, essencialmente no formato digital. E mais do que as ferramentas que você vai usar para fazer o trabalho digital, é a forma com que você colabora a informação e a forma com que todos os profissionais se comuniquem. Isso é trabalhar remotamente. É o comportamento humano, o comportamento do profissional que através de tecnologia em nuvem e acesso à internet, ele tem a possibilidade de executar suas atividades profissionais de qualquer dispositivo, seja ele um notebook, um desktop, um smartphone, um tablet, de qualquer lugar do mundo. Isso é trabalhar remotamente, certo? Então, resgatando esses conceitos, falando um pouco do trabalho híbrido, que é essa adaptação do trabalho remoto, eu entendo, né, com toda essa experiência trabalhando remotamente com a equipe distribuída há mais de 6 anos, que o trabalho híbrido, ele é uma forma de fazer uma ponte, de fazer uma transformação do modelo tradicional, fisicamente falando, para um modelo mais distribuído. Só que o trabalho híbrido, né, que as pessoas precisam ir para o escritório em determinados dias e nos outros dias elas ficam em home office, ele está meio distorcido. O trabalho híbrido, na essência, ele é aquele trabalho em que se faz a ponte, que dê um pouco de liberdade para os profissionais, mas que ao mesmo tempo ele está sendo exigido. Então vamos lá. Quais que são os benefícios do trabalho híbrido quando os profissionais venham alguns dias para a empresa e nos outros dias eles trabalham em home, certo? Os benefícios é que ao fazer esse modelo de trabalho, a empresa está possibilitando que os seus profissionais tenham um pouco de liberdade, né? Que em alguns dias da semana eles não precisem gastar tempo com mobilização, né? Com logística, que eles possam ter mais tempo livre ali, o tempo que eles gastam de deslocamento, o tempo que eles gastariam num almoço corporativo, o tempo que, enfim, aquelas atividades que tomam mais tempo
no dia, tempo de se arrumar para sair para trabalhar, enfim, todo esse tempo pode ser revertido para ele usar no que ele quiser. Ele vai ter um pouco mais de comodidade. E mais do que a comodidade, quando ele resolve trabalhar em home office, ele vai ficar mais tempo com a família, certo? Esse é o principal benefício do trabalho híbrido, onde as pessoas têm mais tempo para poder trabalhar em home office ou de onde elas quiserem, certo? Mesmo que em alguns dias da semana ela precise ir para o escritório, mas ela já consegue ter um pouco mais de tempo livre e viver um pouco mais as suas escolhas, beleza? Esse é o principal benefício. Um segundo benefício é que para trabalhar no formato híbrido, automaticamente você vai ter que ter ferramentas. Então é uma forma de você implantar ferramentas que possibilite que esse profissional, em alguns dias da semana, trabalhe de forma eficiente, mesmo longe da sede física do escritório, certo? Então, independente de onde ele escolha trabalhar, que na maioria dos casos é em home office, ele vai conseguir trabalhar normalmente através das ferramentas e dos acessos que ele vai ter, beleza? Eu entendo que o trabalho híbrido tem esses dois pontos positivos. Não consigo pensar mais em outros, porém, certo? Os dias que ele vai para o escritório, a rotina fica normal no modelo antigo, presencial. Ok até aqui? Mas falando um pouco, indo um pouco mais na essência, cavucando um pouco ali, falando da essência do trabalho híbrido, vamos pensar o seguinte, vamos trazer uma reflexão aqui, certo? Quando as pessoas precisam ir para o escritório, nos dias que elas devem ir ao escritório, isso pode ser um risco. Por quê? Se você não tiver implantado a essência do trabalho remoto, que são as ferramentas em nuvem, disponível em tempo real, colaborativa, com acesso de qualquer dispositivo, você já vai ter um problema. Não basta ter ferramentas digitais, as ferramentas têm que atender esses pré-requisitos. E mais do que isso, quando os profissionais que estiverem no escritório precisarem se reunir para tomar uma decisão, para fazer uma sessão de brainstorm, para resolver um problema, para discutir algum caso, certo? Por consequência, um profissional desse time em questão estiver trabalhando à distância, como que ele vai participar dessa reunião? Como que ele vai participar dessa tomada de decisão? Como ele vai ter a oportunidade de opinar e colocar o seu ponto de vista referente àquela discussão específica? Esse é um dos principais riscos do trabalho híbrido, a comunicação. Porque se o trabalho remoto, que não é o local que você trabalha, e sim a forma como você faz o trabalho, não estiver devidamente implantado, devidamente treinado e devidamente entendido, interpretado por todos os profissionais da empresa, na hora da comunicação, tudo vai por água abaixo. Porque o profissional que estiver à distância vai começar a se sentir desfavorecido, vai começar a entender ou a sentir que ele não está fazendo parte, ele vai ficar desmotivado, ele vai se julgar de várias formas, que está tendo uma panela, que está tendo complô, uma série de coisas, vai se sentir triste porque não foi acionado e não ficou sabendo daquele acontecimento, entre outros problemas. Então é muito natural, né, as pessoas que trabalham fisicamente tomarem decisões, fazer uma sessão rápida de ideias, fazerem discussões no cafezinho, no almoço, nos corredores, certo? Isso acontece a todo momento. E quando a gente tem equipes de trabalho híbrido, quando isso acontecer, pode ter certeza que um dos profissionais de um time específico que vai estar fazendo a discussão não vai estar fisicamente na empresa. E aí, como que a gente vai resolver esse problema? É por isso que eu trago o trabalho remoto como essência, que é a forma que se faz o trabalho. Porque não tem problema você ser 100% remoto, trabalhando 100% fisicamente no escritório, entende? Isso é possível, porque o trabalho remoto ele não é o home office. O home office é uma escolha de trabalho à distância, que a empresa pode favorecer isso, certo? Então esse é o principal risco do trabalho híbrido. A segunda reflexão que eu trago é a obrigação. Eu vejo hoje que muitos escritórios estão obrigando os seus profissionais a estarem alguns dias em casa
e a estarem outros dias no escritório. A partir do momento que você tem um trabalho remoto como essência, muito bem implantado, você pode parar para pensar um pouco e não mais obrigar os colaboradores. Deixe-os escolherem aonde eles querem trabalhar. Pergunte para eles, sente com eles, faça uma conversa. Entenda de fato como ele quer trabalhar. Mas veja bem, o primeiro risco que eu falei pode interferir nesse segundo risco. Porque se você não tiver uma cultura de comunicação remota muito bem implantada e certa, o que vai acontecer? Esse profissional inconscientemente vai escolher estar mais tempo na empresa, porque ele não quer ficar de fora dos acontecimentos. Então, primeiro precisa trabalhar as bases, a comunicação, as ferramentas, a colaboração, acessar todo mundo junto ao mesmo tempo, ter acesso, facilidade, ter informação em tempo real disponível para todo mundo nas plataformas de nuvem. É inconcebível uma equipe de trabalho remoto que precise de um documento de uma determinada empresa e só seja possível ter acesso a esse documento lá no escritório. Isso tem que estar num drop de nuvem, acesso de qualquer lugar, inclusive do celular. Então veja que o trabalho híbrido, ele traz os seus pontos negativos e muito perigosos nessa questão de quando o profissional estiver à distância. Porque nos dias que o profissional estiver possibilitado de não estar na empresa, né? Aquele, vamos supor, terça e quinta o profissional não está na empresa. Segunda, quarta e sexta ele precisa estar na empresa. Na terça e quinta que o profissional não estiver na empresa, como que ele vai ter acesso à informação? Como ele vai se sentir com as conversas do cafezinho? Se tudo isso que eu expliquei como essência de trabalho remoto não estiver devidamente implantado. Então veja que o trabalho híbrido ele é muito bom como ponte, como treinamento, como experiência, como um processo de você executar e se preparar para uma cultura de essência de trabalho remoto que possibilite a distância, certo? Então implantar o trabalho remoto como essência e até no modelo híbrido, ele vai te possibilitar um dia que o profissional estiver com o filho doente e ao invés de ele ir para o escritório e não executar nada porque ele vai estar preocupado ou precisar sair mais cedo, ou se desgastar para quem vai ficar com o filho e tal, naquela condição de saúde, ele pode ficar em casa sem a menor preocupação. Ele pode ficar em casa sem o peso na consciência de que ele está perdendo algo, de que ele vai ser demitido, de que foi uma falta. Não, ele está em casa executando as atividades dele da mesma forma, sem precisar parar. Então até nós, enquanto empresários, enquanto empresa, não vamos perder o dia daquele profissional, porque ele pode sim, de repente, fazer companhia para o filho que está doente, executar algumas atividades ali. Ele vai ser produtivo tão quanto um dia normal? Óbvio que não. Mas nem se ele estivesse fisicamente no escritório com o filho doente, ele não ia produzir igual, porque a cabeça dele ia estar preocupada. Esse é um dos exemplos, frente a muitos outros exemplos, que pode ter com relação à vida pessoal das pessoas, que vai ter problemas, objeções, e de repente nesses dias elas podem estar ausentes. Até o gripado. A pandemia nos ensinou que o estado físico de saúde dos profissionais, eles não precisam ser expostos ao nível de contaminar os demais, independente de qual seja o estado, o vírus ou a bactéria que ele tenha. Ele pode se resguardar, se preservar e ficar mais tempo em casa. E quando ele ficar esse tempo em casa se resguardando, como que ele vai trabalhar? Com qual qualidade de informação ele vai ter acesso? O quanto ele vai se sentir parte ou não de estar participando das conversas que estão acontecendo nos corredores. Então essa essência a gente tem que trazer, tem que disseminar e treinar no nosso time para que nós sejamos remotos, independente do estado físico onde nós estamos trabalhando. E aí sim, determinar os trabalhos híbridos para dias da semana como uma forma de transição e de ponte para que os profissionais se acostumem a trabalhar mais à distância e a empresa faça uma transformação cultural mais adequada, mais lenta e não tão assim abrupta, certo? Então, essas eram as dicas que eu queria dar para você. Essas eram as ideias que eu queria compartilhar e trazer como reflexão de coisas que nós já executamos ao longo desses 6 anos e já erramos muito e já corrigimos muito e continuamos testando, aprendendo e aprimorando nesse modelo de trabalho, certo? O híbrido é muito bom como ponte, o híbrido ele traz sim muitos benefícios para os profissionais, mas ele precisa ter cuidado, porque se for mal implantado e implantado antes do tempo e sem a essência necessária, ele vai causar mais problemas do que benefícios. Espero que você tenha gostado dessa dica. Se você curtiu de verdade, dá o seu like aí para que leve para mais empresários contábeis
fazer essas reflexões. E se você ainda não está inscrito no meu canal, se inscreva aqui, ativa o sininho, porque toda semana tem vídeo novo aqui com dicas, experiências e histórias compartilhadas dos nossos profissionais. Até logo!